Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia de ontem para hoje foi a tentativa russa de avançar aqui em Avdiivka, né? A gente já tinha falado ontem que os russos tentariam fazer uma grande ofensiva, começaram ontem essa grande ofensiva, mas não foi a lugar nenhum. Acabaram perdendo muitos tanques, muito equipamento, muitos blindados, muitos homens e não conseguiram ir a lugar nenhum. A gente vai ver aqui, né? Tem algumas novidades boas também de avanços ucranianos aqui em Robotyne, também aqui em Klishchiivka, mas o grande ponto foi realmente aqui em Avdiivka, em que os russos botaram uma força considerável, queriam mesmo fechar a cidade ali e não conseguiram nada, né? No campo diplomático, o Zelensky foi a Bruxelas ontem, meio de surpresa, ninguém sabia que ele ia. Ele foi na reunião da OTAN, do Ramstein, né? Aquela reunião que tem de tempos em tempos, em que o pessoal da OTAN, mais uma série de países que está ajudando a Ucrânia, eles se reúnem para coordenar o apoio, né, ao país. E tem um monte de anúncio de novos equipamentos, novas armas, novos pacotes de ajuda para a Ucrânia, além de reforçar o compromisso que eles já tinham feito em outros encontros, de que a Ucrânia vai fazer parte da OTAN, já está decidido por todos os membros que ela vai fazer parte. Não se sabe quando ainda, mas que vai fazer parte, vai. E segundo eles, vai entrar para a OTAN antes de entrar para a Comunidade Europeia, hein? Será? Porque a Comunidade Europeia parece que está perto isso daí, né? Enfim, vamos falar sobre esses assuntos, essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bariátricas para Estados Obesos, Nutella Sensual e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Se você quiser sugerir uma notícia lá também, é só entrar lá, cadastrar o seu usuário e colocar os links lá na sugestão de pauta. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve de ontem para hoje, como é tradicional, uma série de ataques na retaguarda russa feito pelos ucranianos. Teve um grande aqui perto de Tokmak, aqui na região sudeste de Tokmak, em que destruiu muitos equipamentos militares, tinha um estacionamento de equipamentos militares ali, e teve outro também aqui em Odradiivka, próximo a Bakhmut, um grande depósito de munição. Enfim, a gente não fica sabendo muitas vezes esses ataques, não tem imagem dos ataques e coisa e tal, mas é importante vocês lembrarem que todo dia tem um monte de ataque ucraniano aqui na retaguarda russa, um monte de coisa acontecendo. Na Crimeia hoje não teve nada, chegou a ter um alarme de ataque aéreo em Sevastopol, mas não chegou a se confirmar esse ataque aqui, né? De qualquer forma, teve alguma ação de partisãos e forças especiais ucranianas ali na região ocupada de Kherson. Então, Kherson, vocês sabem, né, a cidade de Kherson e toda a margem direita do rio Dnipro já foi liberada pelos ucranianos, mas todo o resto aqui do Oblast, né, ou estado de Kherson, ainda está ocupado pelos russos, a margem esquerda aqui até chegar na Crimeia, e os ucranianos fizeram uma série de operações aqui ontem. Por exemplo, aqui em Nova Kakhovka, você teve os partisãos lá. Partisãos são civis, ucranianos que moram na cidade, ainda embora a cidade esteja sob ocupação russa, ainda tem muitos ucranianos morando lá, e aí eles realizaram essa operação aqui de tacar fogo numa estátua do Lenin que tinha lá, para mostrar desapreço pela Rússia, né? E também teve essa operação aqui, feita na margem esquerda do rio Dnipro, portanto na área ocupada de Kherson, em que um grupo de forças especiais ucranianos fez uma emboscada clássica aqui nos russos, né? Dá para ver aqui, ó, os ucranianos estão aqui. Essa imagem foi feita com um drone de visão noturna, né? De visão de infravermelho. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Dá para ver, então, os soldados ucranianos aqui. Mas veja, eles estavam ocultos na mata, né? Então, o caminhão russo está passando aqui, ele não consegue ver os soldados ucranianos que estão aqui na mata, né? Então, ele segue em frente. Em determinado momento, quando ele para ali, os ucranianos abrem fogo, e aqui aparece um monte de ucraniano, e atiram no caminhão e matam todos os soldados que estavam no caminhão ali. Uma operação de emboscada clássica ali na margem esquerda do rio Dnipro, né?
Então, vocês sabem, o YouTube não gosta de vídeo com cenas que tem alguma violência, né? Essa cena não dá para ver muita coisa porque justamente está em imagem, não está na cor natural, né? Está com imagem infravermelha. Mas, de qualquer forma, impressionante aqui essa ação ucraniana na margem esquerda do rio Dnipro, né? A gente tem algumas novidades muito boas também ali na região de Oryhiv, né? Em parte atuando também ali em Oryhiv com grupos de infiltração, né? Com DRGs, né? Então aqui tem uma fonte russa, né? Que está falando aqui a situação em Robotny e Verbov às 8h30 da noite do dia de ontem, né? No dia 10, né? A artilharia inimiga está ativamente trabalhando na região de Verbov, ou Verbove, e o inimigo usa um grande número de peças de artilharia para atacar as posições dos russos, e durante reconhecimento aéreo foram identificados grupos de especiais do inimigo, ou seja, os ucranianos estavam fazendo infiltração em alguns pontos ali, e a artilharia dos russos está atirando neles, né? Um comboio de 15 ucranianos foi identificado a noroeste de Novofedorivka. Novofedorivka, vocês sabem, a gente está falando desse fronte aqui de Oryhiv. Verbove é essa cidade aqui, né, que tá, onde estão os ataques e coisa e tal. Novofedorivka é essa cidade que fica por aqui. E a noroeste de Novofedorivka é alguma coisa por aqui, né? Existe uma grande zona cinza por aqui, em que nem os russos nem os ucranianos dominam essa região. E esses infiltrados ucranianos tentaram entrar aqui e foram identificados pelos russos, segundo dizem os próprios russos, né? Também teve muita ação de artilharia dos ucranianos, então aqui a gente tinha falado sobre isso ontem, né? Que os russos estavam até reclamando que não conseguiam fazer o fogo de contra-bateria. E tá aqui, ó, mais uma vez a mídia russa, né? O Telegram russo, falando que teve muito uso de munição cluster pelos ucranianos nas direções lá de Robotny e Verbove. Ataque massivo do inimigo nas nossas posições, ou seja, ataque massivo dos ucranianos nas posições russas. Os projéteis de artilharia caem a cada 3 a 5 minutos e nas pausas a gente tenta responder com contra-bateria, mas à noite é uma coisa complicada a contra-bateria. Então aqui, isso aqui aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite do dia 10 do 10, né? E aqui no canal do Rogozin, que é um propagandista russo, né? Ele está falando aqui que, olha só o que ele diz. O inimigo foi embora, né? Os ucranianos desistiram, acabou, não está mais batendo, eles foram de Kopani para Verbove e os nossos estão derrotando eles e coisa e tal, e nós vemos um tanque pegando fogo e um veículo de infantaria danificado e coisa e tal. Que estranho, né? Deve ser um otimismo danado dos russos contradizendo o que dizem os outros canais russos. A gente vai ver que isso daqui foi muito em função de uma propaganda muito forte russa que teve no dia de ontem, justamente por conta do ataque lá em Avdiivka, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele estava todo otimista aqui, dizendo que não, que olha só, os ucranianos estão perdendo, estão desistindo e coisa e tal. Bom, mas não foi bem esse o resultado não, né? As Forças Armadas ucranianas hoje cedo fizeram um comunicado dizendo que conseguiram melhorar sua posição tática na área a oeste de Robotny, ou seja, justamente em Kopani. Então não abandonaram Kopani de forma alguma, ao contrário, avançaram mais um pouco para cá. E tem mais algumas novidades interessantes aqui, ó. A região de Zairne. Existem relatos de que as forças ucranianas entraram na cidade de Zairne. Zairne é essa cidadezinha aqui, ó. Ela está aqui como zona cinza. Dorogianka também, na verdade é a zona cinza Dorogianka, tá? Aqui está como domínio ucraniano, mas na prática é zona cinza aqui também. Então, os ucranianos teriam entrado aqui em Zairne, né? Nessa região aqui, e avançaram, né? Que boa notícia, mais uma frente avançando ali, né? Agora, sem dúvida nenhuma, ontem o dia foi o dia de Avdiivka, né? Avdiivka é essa cidade mais aqui para frente, na região de Donetsk. A cidade de Donetsk fica aqui embaixo, Avdiivka é essa cidade aqui. Essa cidade ela chegou a ser capturada pelos russos lá em 2014, mas os ucranianos conseguiram retomar Avdiivka, né, naquela época, e no final das contas, quando foi assinado o Tratado de Minsk, essa linha vermelha que vocês veem aqui, justamente passando entre as duas cidades. Donetsk acabou ficando com o controle russo e Avdiivka com o controle ucraniano, né? E é uma cidade que é muito estratégica
porque justamente é onde, se você olhar a linha de frente aqui, é onde os ucranianos conseguem chegar perto de Donetsk, né? Essa área aqui é uma área toda vazia, então os russos conseguiriam avançar muito rapidamente aqui, muito facilmente aqui, se não fosse a Avdivka que preocupa eles aqui, que acaba impedindo esse avanço. Se eles avançarem muito, acabam tomando um ataque de flanco aqui, né? Então, Donetsk meio que fica exposta justamente porque a Avdivka é tão perto e ela fica mais alta, ela é ligeiramente mais alta que Donetsk, então os ucranianos usam muito para atingir aqui a região, né? E ontem, como vocês podem ver, um monte de iconezinhos aqui, a situação estava movimentada aqui em Avdivka. A gente chegou a falar ontem que os russos tentaram avanço, começaram a tentar o avanço ontem, coisa e tal, botaram um monte de tropa, um monte de blindado, um monte de coisa para tentar avançar nessa região, mas não conseguiram muita coisa, né? Aqui tem uma visão da cidade de Avdivka, olha só a quantidade de bombas, de ataques aqui na região. Os russos usaram muitos FAB, né, aquelas bombas antigas, muito pesadas, né, mais de 500 kg de explosivo e coisa e tal, que eles colocam JDAM para fazer a guia via GPS, né? Então tem precisão e tem uma capacidade muito grande, né? Mas enfim, tentaram avançar lá sobre Avdivka, tentaram bombardear a cidade, mas o resultado não foi grandes coisas, não. Vamos entender aqui o que aconteceu, né? Sobre o ataque em grande escala dos russos em Avdivka, o Deep State falou algumas coisas aqui, que o inimigo tentou atacar com várias colunas, cheio de infantaria. O ataque foi acompanhado por artilharia, aviação e ataques de mísseis. As colunas avançaram a partir de Krasnohorivka, Novoselivka e Vodiane, Pisk e Vesely. Os russos conseguiram capturar algumas posições, mas considerando o número de pessoais e equipamentos que foram envolvidos, os resultados são simplesmente deploráveis para o inimigo. Na verdade, a gente vai ver que não conseguiram avançar posição nenhuma. As posições que eles chegaram a tomar, eles perderam no final do dia, né? Os russos esperavam que uma blitzkrieg, né, que é um ataque surpresa, um ataque muito forte de surpresa, mas as perdas de equipamentos são colossais e analistas vão estar brevemente contando. Centenas de infantaria russa, né, de homens de infantaria, de soldados, foram usados e ainda estão ali caminhando pela No Man's Land, que é a área de terra de ninguém, que eles chamam, né, que é a área que nenhum dos dois exércitos controla. A luta continua, de fato, tudo pode acabar, poderia ter sido muito pior, mas o ataque coordenado das defesas ucranianas produziram resultados. Claro, também não foi sem perdas, né? Os ucranianos também tiveram algumas perdas, né? Enfim, tem aqui a descrição que eles falaram, ou seja, os russos vieram a partir de Krasnohorivka e também Novoselivka, Vodiane, Pisk e Vesely. Se você olhar aqui, ó, Krasnohorivka, Vesely e também aqui Vodiane e Pisk, né? Então, ou seja, eles tentaram fazer justamente fechar o cerco aqui de Avdivka. Eles sabem que a cidade em si eles não conseguem tomar, é uma cidade muito fortificada, a expectativa deles era fechar esse cerco aqui, e isso obrigaria os ucranianos a sair da cidade, né? Perderiam o poder, a capacidade deles aqui, né? Mas o curioso desse ataque é que em determinado momento os russos estavam extremamente otimistas com ele, estavam achando que não, que tomamos, olha só o mapa que o Raibar chegou a descrever aqui, ó, mostrando que eles já tinham avançado aqui tudo, já tinham tomado essa área toda aqui, já estavam chegando aqui em frente, coisa e tal, praticamente já tinham fechado o cerco aqui. Isso daqui foi aqui, ó, ele botou isso meio-dia do dia de ontem, meio-dia do dia 10, né? E aí aqui, ó, tava o Gerasimov falando aqui que, olha só, o progresso em Avdivka é impressionante. Mas o que é mais gratificante é ver que a decisão foi tomada para resolver o problema de Avdivka. Esse mesmo local que eles atiram em Donetsk por 2 anos e não sei o que lá, e agora nós estamos vendo um trabalho de artilharia sem precedente que não foi feito desde o início pelo Distrito Militar Norte. Então, para dizer a questão agora, estão resolvendo o problema ali, né? Eu estava super otimista, estava achando, não, conquistamos a Avdivka, fechamos ali, ó, fechamos o cerco, acabou, e coisa e tal. E, no final das contas, aqui mesmo já tinha resposta para o pessoal da Seta Vermelha, né, para o Raibar aqui. O pessoal falando aqui, ó, o que eu posso dizer para vocês sobre
as novidades em Avdiivka, né? Mais uma vez, eu quero falar contra os mercadores das setas vermelhas no mapa. Ou seja, o pessoal fica desenhando seta vermelha, dando a entender que já ganharam e coisa e tal, e no final não conseguiu grandes coisas, né? E aí eles falam aqui que destruíram, avançaram, mas que foi muito difícil, que está só começando a guerra e não sei o que lá. Ou seja, os russos começaram muito otimistas, mas rapidamente perceberam que a situação não era tão boa assim, e de fato os ucranianos conseguiram destruir uma quantidade enorme de tanques aqui, de colunas de tanques, naquela região ali. Isso daqui são só as primeiras imagens que surgiram. Ah, sim, derrubou também. Os ucranianos derrubaram um Su-25 também na região de Avdiivka. Mais tanques aqui, e mais tanques aqui, e mais tanques aqui. Isso são só as primeiras imagens que começaram a surgir desse ataque russo em Avdiivka, né? Mais tanques aqui também, e sem contar, lógico, a questão das tropas, né? Isso daqui é o canal Reporting from Ukraine, e ele está colocando aqui a operação suicida russa que aconteceu ali em Avdiivka, justamente a quantidade recorde de perdas em um dia, né? E a infantaria russa acabou sendo muito sacrificada nesse negócio. Eu acho que aqui o YouTube não vai reclamar se eu botar essa imagem, porque não dá para ver os corpos direitinho, né? Só para ver uma manchazinha aqui, mas cada quadradinho vermelho desse daqui é um corpo de um russo que morreu nesse ataque lá para a Avdiivka, né? O Dmitry está falando aqui, ó, é difícil dizer o quanto que é verdade nessas palavras, mas o Tsaryov, que é um político ucraniano que é traidor, ele foi para o lado dos russos, ele disse que a operação para cortar a Avdiivka estava sendo preparada por um longo tempo e foi uma tentativa séria de retirar os ucranianos dali. Avdiivka é próximo de Donetsk, a gente já explicou, é muito importante, coisa e tal. Então, até aqui eles não conseguiram remover os ucranianos, e ele disse que a operação pegou os ucranianos despreparados, né, que os ucranianos não sabiam que aconteceria essa operação, mas os ucranianos dizem que não. E pelo resultado do primeiro dia de batalhas ali, para se dizer que realmente os ucranianos estavam preparados, porque os russos acabou que não conseguiram avançar grandes coisas, tiveram perdas enormes ali em Avdiivka, né? Essa aqui é a situação em Avdiivka, lembrando que, é lógico, hoje no dia 11 já teve mais ataques, os russos continuam tentando avançar. Não é uma batalha de um dia, não, mas aquele negócio. O que eles esperavam era conseguir avançar muito no primeiro dia, pegar os ucranianos de surpresa, né? Não conseguiram isso, então já é um ataque que já foi meio frustrado aqui. Essa daqui é a área na região. Lembra que essa coisa amarela aqui, na verdade, é a área que os ucranianos retomaram algum tempo atrás, né, aqui na região de Optiny. Então os russos tentaram avançar aqui, não conseguiram grandes coisas. Eu acho que tem uma visão melhor aqui, ó. Essa visão aqui dá para ver exatamente a situação. Isso aqui era antes, isso aqui era depois. Então houve um aumento aqui da No Man's Land, da zona cinza, da zona que nenhum dos dois exércitos controla, né? Ou seja, isso significa que os ucranianos foram obrigados a abandonar algumas posições, mas os russos não conseguiram tomar essas posições, ao contrário do que o Deep State Map chegou a falar, né? De fato, os russos chegaram a tomar essas posições dos ucranianos, mas os ucranianos depois bombardearam, os russos tiveram que recuar também. Então, no final, as posições ficaram na zona cinza. Esse é o resultado, né? Segundo diz o Reporting from Ukraine, na verdade, houve até avanço ucraniano aqui, ó. Os russos não conseguiram avançar, eles aumentaram a zona cinza, mas não conseguiram avançar. E aqui teve avanço ucraniano aqui em Optiny também, né? Os ucranianos conseguiram até avançar alguma coisa por aqui. Ou seja, nesse primeiro dia, que era o dia crucial para esse ataque, porque se era um ataque blitzkrieg, um ataque de surpresa, o que você espera é tomar muito território logo nos primeiros dias. Isso não aconteceu aqui, né? É lógico que os russos vão continuar insistindo, os russos continuam a atacar, a coisa não está tranquila ali não, né? Inclusive os ucranianos disseram, os ucranianos que estão em Avdiivka, disseram que foi o dia mais difícil de toda a guerra, foi ontem. Então a coisa não está tranquila assim, mas é lógico, uma vez que falhou o primeiro dia, a chance grande é dos russos ou avançarem só um pouquinho, que não vai fazer diferença, ou não conseguirem avançar em nada e perderem muito pessoal, muito equipamento nisso daqui, né? Bom, a gente teve outra boa notícia, aqui já falando de Bakhmut. Isso daqui foi, esse cara aqui do meio
é um comandante russo, o Chubaka. É um comandante russo de um batalhão major russo e foi capturado lá pelos ucranianos ali na região de Bakhmut, né? Tá aqui como prisioneiro de guerra ali, né? Resultado final do dia: os russos perderam 820 terroristas nessa batalha, 820 soldados, a maior parte ali na região de Avdiivka. É lógico, esse número aqui é a contabilidade que o exército ucraniano faz em toda a linha de frente, né? Então não é só de Avdiivka, mas a maior parte aqui é em Avdiivka. Também perderam 34 tanques, também um número muito grande, dos quais 15 foram ali na região de Avdiivka, 30 APVs, né, que são veículos de apoio à infantaria também ali. Enfim, perdas enormes ali na região de Avdiivka, inclusive um Su-25, um avião que foi derrubado ali, né? Então, realmente, um dia trágico para os russos. Ontem tentaram fazer um ataque de surpresa, acabaram com mais um ataque suicida ali na região, né? E o Erder Dereit aqui, né, tá falando sobre justamente essa regra que os russos têm feito, justamente que tem causado um aumento das perdas, né? As perdas de tanques russos nessa guerra são absolutamente fora de qualquer padrão, né? Se você olhar aqui, ó, comparando, essa aqui compara vários exércitos em vários lugares do mundo, em várias guerras. Então vem desde aqui do Iraque, coisa e tal, um monte de coisa. Aí o importante pra gente é isso daqui, ó. Esse número aqui, ó, 656. É a estimativa do Oryx, que é um canal de OSINT, que faz a contagem de equipamentos. Eles pegam por foto, contam cada equipamento que está visualmente destruído, né? Isso aqui seriam as perdas ucranianas nessa guerra. A Ucrânia perdeu 656 tanques nessa guerra, o que é um número muito grande. Se você comparar com a maior parte das guerras aqui, a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Rússia no Afeganistão, Alemanha na Batalha de Bulge, né? Enfim, é um número muito grande de tanques perdidos aqui pela Ucrânia nessa guerra. Mas os russos perderam 3 vezes mais, aqui perderam 2.329. Isso daqui é o mínimo do que os russos perderam. Por quê? Porque esses tanques aqui foram contados de imagens. Você tem a imagem do tanque destruído, então você sabe que é um tanque que realmente foi destruído dos russos. No mínimo, eles perderam 2.329. Certamente mais do que isso, porque deve ter tido o tanque que foi destruído e você não tem a imagem da destruição dele, não tem a foto e coisa e tal. E aqui é a estimativa feita pelo governo ucraniano: 4.702 tanques que foram destruídos, né? Então, aqui tem uma outra estimativa do Blend, que é 3.000 e uma coisa. O fato é, deve estar em alguma coisa entre 2.329 e 4.702 tanques destruídos pelos russos nessa guerra. Ou seja, realmente os russos estão perdendo uma quantidade fora do comum de tanques, né? Os russos tinham no início dessa guerra mais de 10.000 tanques, mas esses tanques todos, esses 10.000 tanques, a grande maioria dele não estava fora de operação, simplesmente era velho demais, não tinha manutenção adequada, é coisa desde a época lá da União Soviética. Então o que se estima é que eles tinham cerca de 6.000 tanques que poderiam ser usados. Se desses 6.000 tanques, 4.700 já foram destruídos, a situação está bastante feia para os russos, né? E por que eles estão reclamando aqui, né? Primeiro eles falam que é os russos que não estão sabendo lutar a guerra, que o Gerasimov, o Shoigu e o alto comando russo estão tomando decisões absurdas e coisa e tal. E por outro lado, é a Ucrânia com a ajuda do apoio do equipamento da OTAN, que foi justamente desenhado para atacar tanques russos, né, ou tanques soviéticos. Então, juntou as duas coisas, está sendo extremamente efetiva a Ucrânia em destruir tanques russos aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações interessantes aqui. Primeiro fala um pouco sobre a Avdiivka. Eles falam aqui sobre o ataque que os russos estão tentando fazer, mas não conseguiram avançar muita coisa. Enfim, e mais adiante aqui ele fala uma coisa interessante. O comandante do 58º Exército Combinado, né, que é quem está fazendo todas as operações ali na região de Zaporizhia, o comando de tudo isso daqui, né, todo esse fronte aqui de Zaporizhia, trocou de mãos mais uma vez, né? Vocês lembram, a gente falou sobre isso na época. No dia 13 de julho, o general Popov foi retirado e colocaram o Liamin no lugar dele, né? Por que isso? Porque o Popov estava reclamando que as tropas não estavam sofrendo rotação, não estavam fazendo as coisas direito, as tropas estavam sendo exauridas e não tinha possibilidade de reforço e coisa e tal. Então o Popov, por reclamar
do Shoigu e do Gerasimov, foi sacado e botaram o Liang Min. E agora parece que, coisa de 2 meses depois, eles tiram o Liang Min, não sabe ainda quem é que vai entrar no lugar dele aqui, não está claro ainda quem seria o responsável, mas estão de novo criticando o cara. É aquele dilema que eu falei do comandante russo, né? Os russos não têm capacidade, mas o alto comando exige que eles vão para o ataque. Aí o comandante tem duas posições. Ou ele reclama com o alto comando, falando, olha só, não dá para ir para o ataque, não posso aquilo. O pessoal está precisando fazer rotação e coisa e tal, e aí ele é sacado como o Popov. Ou então ele vai e faz o ataque e perde, porque, né, não tinha condição de fazer o ataque, vai lá, perde, destrói um monte de tropa russa, destrói um monte de equipamento russo, e aí ele é sacado do mesmo jeito como o Liang Min, né? Ou seja, boa sorte para o próximo comandante russo que chegar ali, né? E no final ele fala aqui também, o Estudo pelo Estudo da Guerra fala sobre a questão do acordo que o Zelensky fez sobre o corredor de grãos entre Moldova e Romênia, e também sobre os apoios da OTAN para a Ucrânia que surgiram ontem. Eu vou falar sobre isso aqui. Bom, antes disso, né, parece que teve um aviso do pessoal do Serviço Secreto Ucraniano de que os russos estão preparando um ataque terrorista de uma falsa bandeira ali para culpar a Ucrânia ali em Belarus, né? Então eles estão fazendo, explodiriam um negócio ali no vilarejo de Priluka, que é perto da fronteira com a Polônia, e seria para tentar dizer que os ucranianos estão atacando ali, alguma coisa assim, justificar botar tropas de Belarus aqui na região, né? Mas isso daqui, quem vai fazer esse tipo de coisa vai ser o próprio serviço secreto lá de Belarus, né? Aliás, a Belarus continuou com o nome KGB, né? Na Rússia, KGB virou FSB, em Belarus continua sendo KGB. Por falar em ataque, bandeira falsa e mais um monte de coisa, foi reportado pela Finlândia que o gasoduto entre a Finlândia e a Estônia foi atingido por um impacto externo, né? E daí eles estão avaliando o que houve, parece que teve um vazamento nesse... Aqui é o Mar Báltico, tá? Aqui é o Mar Báltico, né? Aqui a Noruega, Suécia, Dinamarca, aqui embaixo, e aqui você tem a Estônia e aqui a Finlândia. A Rússia fica nesse cantinho de cá, né? Ou seja, esse braço do mar aqui fica entre esses 3 países. E aqui, entre a Finlândia e a Estônia, tem um gasoduto, que é usado para exportação de gás aqui para a Europa, né? E daí alguma coisa aconteceu com esse gasoduto, ele foi atingido ali por alguma coisa, eles não sabem exatamente o que houve, ainda estão investigando e coisa e tal, mas é lógico, a suspeita recai sobre os russos, evidentemente, né? Bom, a Rússia ontem tentou voltar para o Conselho de Direitos Humanos na ONU, felizmente foi impedida, já está mais do que na hora da Rússia ser expulsa do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Direitos Humanos nem é tão importante assim, o Conselho de Segurança é que realmente é um absurdo a ONU ainda fazer parte dele, né? Na verdade, é aquilo que eu falo para vocês, a ONU já mostrou que não serve para nada. Todo o objetivo da ONU era impedir uma guerra como essa da Rússia contra a Ucrânia, e não conseguem fazer nada, né? No final das contas vira um órgão burocrático sem nenhum propósito. Bom, como o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra falou, o corredor de grãos da Ucrânia pela Moldova e a Romênia foi acertado e deve estar em operação muito em breve, né? O Zelensky esteve lá na Romênia justamente por conta disso. E também ele esteve de surpresa na reunião no quartel-general da OTAN, lá na Bélgica, né? E em Bruxelas, e fez parte do Ramstein. O Ramstein é aquele encontro que já existe há mais de um ano. Aliás, se você acompanha aqueles vídeos que eu faço na parte da tarde eu coloco um vídeo há 500 dias atrás, então falando sobre a guerra há 500 dias atrás. E recentemente, nessa série, né, antiga, foi o primeiro Ramstein, o primeiro encontro dos países que ajudam a Ucrânia e coisa e tal, e foi na cidade de Ramstein, daí o nome que ficou Ramstein na Alemanha, né? Enfim, agora foi em Bruxelas esse encontro e estavam vários países que apoiam a Ucrânia, não apenas da OTAN, tá? É a OTAN mais um monte de países, e o Zelensky participou pela primeira vez pessoalmente desse encontro. Até aqui ele era sempre representado pelo ministro da Defesa, né? E temos um monte de notícias boas. Os Estados Unidos liberou um pacote de 200 milhões de dólares, que incluem mísseis AIM-9, antidrone, equipamento antidrone, munição de vários tipos de munição,
Enfim, um monte de coisa bacana aqui dos Estados Unidos, e o bom é isso, né? Esse pacote de apoio para ressaltar aquilo que a gente já falou, que embora a situação no Congresso seja preocupante lá no Congresso americano, não vai faltar equipamento para a Ucrânia, não vai faltar ajuda americana para a Ucrânia, né? Mas impressionante foi o pacote de apoio da Alemanha. A Alemanha mandou um pacote de mais de 1 bilhão de euros. Um sistema Patriot inteiro, um comando, unidade de controle, radar, 8 lançadores, 60 mísseis, ou seja, a Ucrânia tinha 3 Patriots, né? Agora tem 4, ou seja, realmente aumentou muito o número de Patriots na Ucrânia. Isso é ótimo porque isso vai garantir justamente que a Ucrânia possa sobreviver aos ataques russos durante o inverno, né? Vai sobreviver de qualquer jeito, mas os ataques são muito danosos para a população civil, né? Acabam deixando o pessoal sem luz e coisa e tal, sem aquecimento. Então, mais um sistema desse deve ser realmente excelente aqui lá na Ucrânia. E também vários novos sistemas Iris-T, que são sistemas também antiaéreos de médio e curto alcance, né? Então, o Patriot ele permite proteger uma área enorme no final das contas, né? Agora, esses sistemas aqui são melhores para você usar na linha de frente, porque justamente eles são de alcance mais curto, mas são mais fáceis de você colocar, retirar, mudar de posição, né? Então tem mais mobilidade. O Patriot ele acaba sendo uma proteção mais estática, né? Tem também 10 tanques Leopard, 3 sistemas Gepard. O Gepard é aquele sistema de metralhadora para derrubar drone, né? Enfim, e veículos de transporte e médicos, ou seja, um pacote excelente da Alemanha que está vindo aí de apoio para a Ucrânia, né? Também a Inglaterra deu mais um pacote de 122 milhões de dólares para apoio para a Ucrânia. Não está descrito aqui exatamente o que eles deram de apoio, mas excelente o apoio da Inglaterra também nesse caso. E a Bélgica anunciou que vai mandar os F-16 dela em 2025. Em 2024, a Ucrânia já deve receber os aviões da Holanda e da Dinamarca. Então, no início de 2024, está previsto chegarem os primeiros F-16 na Ucrânia. A Bélgica falou que vai mandar também, mas os delas vão chegar em 2025. De qualquer forma, é um bom apoio também, né? E, por final, houve a declaração lá na OTAN, mais uma vez, pelo Stoltenberg, que todos os aliados concordaram que a Ucrânia vai se tornar um membro da OTAN. Agora não tem mais dúvida quanto a isso. Na Rússia, a lorota que ela contava é que queria evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN. Se tivesse ficado quieta, a Ucrânia provavelmente não entraria na OTAN tão cedo. Com esse ataque, acabaram forçando a Ucrânia a entrar para a OTAN. E ainda não decidiram exatamente quando, mas que vai entrar para a OTAN, vai. E a Ucrânia vai se tornar um membro da OTAN antes de se tornar um membro da União Europeia. E olha que a União Europeia já está tendo os encontros para acertar a entrada da Ucrânia para a União Europeia. Ou seja, deve ser uma coisa bem em breve aí que isso deve acontecer. Excelente notícia. Ah, tá, tem mais uma notícia. Vai sair no dia 1º de novembro na Netflix a série ucraniana Primeiros Dias, contando a história de Kiev, né, o ataque russo a Kiev, porque, cara, é realmente impressionante. Quando eu estive lá em Kiev, o Alex Silva me mostrou lá até onde foram os ucranianos. Os caras estavam dentro da cidade de Kiev. Eles chegaram a entrar dentro da cidade de Kiev, estavam bem perto mesmo do centro de Kiev. A rua que eles estavam, se eles andassem mais um pouco, eles estavam ali na Praça da Independência, na Praça Maidan. É impressionante mesmo o quanto que foi sério esse ataque russo em Kiev nos primeiros dias, né? Era o ataque que os russos esperavam ganhar a guerra. Eles achavam que chegariam em Kiev e derrubariam Zelensky e acabaria a guerra em 3 dias. Era o que eles queriam fazer, né? Não conseguiram justamente devido ao heroísmo ucraniano e ao fato de eles conseguirem manter o aeroporto de Hostomel durante tempo, né? Hostomel, os russos planejavam pegar logo no primeiro dia, não conseguiram, os ucranianos deram combate, acabaram retomando. Quando os russos finalmente conquistaram o aeroporto de Hostomel, já era tarde, os ucranianos já bombardearam a pista toda, tinham destruído a pista toda. Enfim, deve ser bem interessante essa série, recomendo que o pessoal veja. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.